aqui na Galileia. Ô glória, que a paz esteja no coração de todos vocês ligadinhos na sintonia. Nós estamos ao vivo hoje, né, como sempre, trazendo a programação. Quarta-feira, dia 25 de março de 2020, para a glória de Deus, amém? É neste momento que nós precisamos abrir os nossos corações. Se você não acredita que Deus fala com aquele que Ele escolheu para poder conduzir a igreja, o povo, e também colocar o meu coração na direção que eu devo seguir, os meus passos, conduzindo aqueles que me acompanhem, tanto pela igreja como a pregação na igreja, pelas ondas do rádio. Então, esta programação realmente não vai ser para você, você não vai aceitar, você vai retrucar, mas depois não vai reclamar que Deus não falou com você. Agora, para você que crê, acredita que Deus fala grandemente para conduzir o povo dele e abrir os olhos para que o povo dele não caia nas armadilhas do inimigo, então vem com a gente, vem na fé, porque Deus vai falar grandemente com todos vocês neste momento. Para você entender, esta live é uma revelação do que Deus me deu correspondente ao coronavírus, essa doença. Para você entender, o coronavírus, ele é só um projeto de Satanás para desviar a atenção da raça humana do verdadeiro projeto que ele está fazendo. Então o coronavírus é apenas uma janela, é apenas um brilho. O coronavírus não é o objetivo. Ele não é o objetivo. O objetivo do coronavírus é fazer com que o povo fique tão focado no coronavírus que percam totalmente a atenção do que Satanás está fazendo, do verdadeiro projeto diabólico. Então o coronavírus, ele não é o foco principal de Satanás. O coronavírus é apenas para tirar a atenção do povo do verdadeiro plano que Satanás está executando sobre a terra, e as pessoas tão focadas no coronavírus, como os presidentes, governadores e líderes, estão totalmente cegos e não estão vendo Satanás executar um plano diabólico no Brasil e no mundo. E o coronavírus, na revelação, não se originou de animais. Veio de animais, mas não foi o bichinho que fez. O coronavírus é manipulação de 3 países. 2 países grandes e um país um pouco menor. Abra os olhos de vocês. É Deus falando. Se você crê, amém. Se você não crê, amém. Não tem que o coronavírus saiu de um mercado, que veio dos bichos. Ele pode ter originado de bichos, né? Mas não foi daquele mercado. Foi seres humanos, foi líderes, foi homens que soltaram ele. São 2 países grandes e um país um pouco menor. São 3. Anote e guarde esta live, porque Deus vai mostrar este oculto e profundo dessa revelação se cumprindo. As mídias vão esconder, os canais de televisões manipulados vão esconder, mas Deus vai trazer à tona, e vocês vão ver como Deus está falando com todos nós, porque Satanás, ele não está só enganando os governadores, presidentes e líderes mundiais, ele está enganando a igreja também. A igreja está caindo na armadilha de Satanás. Então, primeiramente, nós temos que entender esse processo espiritual que nós estamos passando. A gente, como igreja, nós temos que compreender se esse processo que nós estamos passando, ele é da parte de Deus, se cumprindo a Bíblia, os flagelos dos sinais dos tempos, ou se é uma armadilha de Satanás. E eu fui buscar em Deus. Porque se é um flagelo de Deus mediante a Bíblia, não adianta eu querer lutar contra Deus. O flagelo vai se cumprir. O que eu tenho é que preparar a minha vida e a igreja para este momento. Mas a partir do momento que eu busco em Deus e Deus me revela que este momento, esse coronavírus, Covid-19, não faz parte do processo dos finais dos tempos e não faz parte do cumprimento de Apocalipse, o que está escrito de Deus, a gente entende-se que é Satanás por trás de tudo isso. Então a igreja tem que se levantar. A igreja tem que se pôr de pé, porque a igreja está covardada. E a igreja tem que lutar contra as trevas. Então o coronavírus, ele não é o objetivo. Não é. O coronavírus é apenas para tirar a atenção do povo do verdadeiro plano diabólico que Satanás já está executando, e os governadores, os líderes, os presidentes estão caindo e as igrejas estão caindo junto. Satanás, com o coronavírus, ele fez que as pessoas focassem o brilho do coronavírus, o medo do coronavírus, acovardar-se por coronavírus, amarelar-se por coronavírus. Enquanto todo mundo está focado, acovardado, amarelado pelo coronavírus, fez com que todos perdessem o foco
e perdesse a visão do risco que estão correndo, caindo na verdadeira estratégia, armadilha e plano que Satanás já está executando. Isso mesmo. Satanás, usando homens que tratados com o diabo, lançou esse coronavírus. Deus vai provar para vocês. Eu não vou dizer nomes e nem países, porque eu não quero ofender raça por causa de uma meia dúzia de homens gananciosos que a Bíblia vai pregar. Parte dessa revelação vai vir na Bíblia, porque já está revelado e cumprido. Então Satanás com o coronavírus, ele fez o coronavírus brilhar tanto que acovardou, amedrontou o povo. E o povo acovardado e amedrontado, focado no vírus, tiraram a proteção da sua retaguarda e perderam a visão do risco, que estão caindo no verdadeiro plano de Satanás que está sendo executada e vai levar o Brasil e a raça humana para uma decadência. Primeiramente, nós podemos, como seres humanos e igreja, nos aliviarmos em um certo ponto. Por quê? Porque o coronavírus, ele é uma estratégia do diabo. Então ele não faz parte do processo de cumprimento da palavra de Deus em Apocalipse. Então a gente como igreja consegue reverter isso. Porque nós como igreja não vamos conseguir reverter aquilo que está decretado por Deus. Ele não vai mudar a palavra e a sentença por causa de nós. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 14, 15 e 16. Apocalipse capítulo 9, versículo 14, 15 e 16. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos anjos. Então a Bíblia diz que vai chegar um momento que esses anjos serão soltos e libertos, e eles vão cumprir a missão deles. E eles vão matar a terça parte da raça humana. A terça parte são 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que vão ser aniquilados da noite para o dia. Então o coronavírus poderia ser o cumprimento de Apocalipse nesta passagem. Mas biblicamente e pela revelação que Deus me trouxe, não faz parte disso. Porque se o coronavírus fosse esses 4 anjos soltos e agindo para destruir a terça parte da raça humana, não adiantava a igreja se pôr de pé e tentar lutar contra, porque estaria lutando contra Deus, porque a palavra de Deus se cumprindo. E que igreja é essa que luta contra o próprio Deus que serve? Mas a partir do momento que Deus traz a revelação, que não é Apocalipse se cumprindo, que não é a terça parte, que não vai morrer da noite para o dia 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, porque não é agora que este passagem de Apocalipse está se cumprindo, então Deus fala, é Satanás que se levantou e se pôs contra a raça humana. Então agora a igreja tem que se pôr de pé. A igreja tem que se levantar. Pastores e bispos tem que largar de lado esse negócio de placa, de nhenhenhé, minhas ovelhas, meu povo, arrancar dinheiro do povo e se pôr de pé para orar. Se pôr de pé para revestir. Porque se é Satanás que está por trás, é a igreja que vai derrubar ele. É o crente, é o cristão que vai derrubar ele por terra. Então isso me trouxe um conforto no coração. Porque eu, como pregador da palavra de Deus, eu jamais quero me pegar lutando contra o próprio Deus. Porque se Deus fala para mim na revelação, e Ele mostra biblicamente e fala, olha, está se cumprindo Apocalipse capítulo 9, versículo 14. Não adianta a igreja orar, se pôr de pé, não adianta pastor subir no monte, beber água, ficar em jejum, passar azeite, passar álcool ungido, que não vai resolver o problema. Porque a igreja não tem poder e não terá poder para mudar a decretação, o decreto que Deus deu na palavra. Então isso aliviou o coração, porque nós não vamos ver pelo coronavírus 2 bilhões e 300 milhões de pessoas sendo executadas da noite para o dia para cumprir Apocalipse capítulo 9, versículo 14, 15 e 16. Porque se Deus fala que é Apocalipse se cumprindo, é a palavra dele se cumprindo, não haveria pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem igreja que iria inverter a situação, porque a igreja não tem poder e não terá poder para mudar a sentença de Deus, porque nem Jesus teve quando orou para Deus passar dele a cruz. Então isso já nos alivia. Nós não vamos ver uma mortandade de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, a terça parte dos homens sendo mortos e aniquilados de um dia para o outro. Isso alivia o meu coração, que ainda dá tempo de salvar muitas almas para Jesus. Alivia meu coração porque dá tempo da igreja se preparar, porque a igreja não está preparada. O povo não está preparado. O povo é viciado e aprendeu a ir para a igreja.
mas o povo não sabe ir diante de Deus. Então isso aquieta e acalma o nosso coração, porque não é Apocalipse cumprindo. Então esse coronavírus não vai matar a terça parte da terra. Os anjos não foram soltos ainda, e eles não vão cumprir a missão porque eles ainda estão atados diante do rio Eufrates. Mas Deus falou para mim, é Satanás. E o vírus não é o foco. O vírus não é o foco. O vírus é apenas algo que Satanás soltou para que toda a raça humana venha se acovardar, se amedrontar. Os líderes perderam o foco e a visão do risco que estão correndo. Enquanto a raça humana e os líderes estão focados no vírus, não estão percebendo Satanás executar o seu maior plano diabólico. E a igreja também, acovardada, não está vendo Satanás executar o verdadeiro plano dele, porque está todo mundo focado, amarelado e acovardado com o vírus. São 3 países, 2 potentes, um menor. Homens corrompidos e pervertidos na ganância das coisas mundanas, que satisfazem os desejos das trevas e de Satanás. E Satanás vai cumprir o projeto dele. E tudo isso vai ser revelado agora para vocês na Bíblia. E na revelação no mistério, depois da palavra que eu vou orar. Vamos abrir os nossos corações para você entender claramente. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e glória, e disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorar. Satanás seduziu os líderes desse país. Líderes, porque não é um só, são vários envolvidos. Satanás conseguiu seduzir esses homens, e disse, te darei todo o reino, toda a glória e toda a riqueza desta terra, se fazeres o que vi mando. Porque Satanás não tem força contra o ser humano se ele não usar o ser humano para destruir a si mesmo. Então ele, com essa promessa que ele fez para Jesus, Jesus não aceitou, esses líderes estão aceitando. Abre os olhos, vocês vão ver agora. Como vamos descobrir quais esses países? Eu não vou falar o nome, porque eu não quero ofender. Porque não é porque uma parte dos líderes agem assim que todos têm culpa. Tem inocente no meio. Vocês vão ver porque esses países, rapidamente, eles vão tentar fazer amizade com muitos outros países a partir de agora. Eles vão vir como bonzinho, eles vão vir como ovelhinhas, mas são lobos, gananciosos, porque está sendo executado o plano. O mundo vai cair em decadência, e esses países vão vir como ovelhinhas, mas são lobos, roubadores, gananciosos, para usurpar toda a prosperidade e riqueza da terra. Lucas capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reis, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrares, me adorar. Presta atenção, porque eu estou pregando a palavra e estou trazendo a revelação de Deus. A revelação de que Deus me trouxe, de que esse coronavírus não é cumprimento de Apocalipse, glória a Deus, não é cumprimento dos sinais dos tempos, glória a Deus. Não vai morrer a terça parte, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, da noite para o dia. E que sim, é uma armadilha do diabo. E que esse bicho não foi um vírus que saiu de um simples animal e pulou para um ser humano, não. Ele foi solto por homens. Ele foi solto por líderes. Ele foi planejado, projetado. E isso vai vir à tona. Porque Deus está agindo. E Ele vai agir. E Ele quer aquietar o coração da igreja. Porque Ele não vai permitir que Satanás cumpra a parte dele até o final. Mas depende de nós. Então a palavra que eu estou pregando é o mistério trazendo a revelação. Fala a Deus. Deus me deu essa estratégia. Porque chegar aqui, esse que eu te digo, esse que eu te falo é fácil. Mas a palavra vai amparar essa revelação. Satanás diz no versículo 6 de Lucas 4: disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue, e dou eu a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, tudo isso será tudo. Satanás seduziu os homens, e não é de amor.
Todo reino, toda glória, todo poder que está nessa terra, a mim me foi dado, está na mão de Satanás. E ele diz: eu dou a quem eu quiser. Se vocês prostrando me adorarem e fazer o que eu quero, eu dou tudo para vocês. E esses 3 países se renderam, 2 grandes e um pequeno. A palavra diz em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro. Ninguém conseguirá servir a Deus e a Deus. Olha a divisão. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem como servir a Deus e servir as riquezas. Satanás está dividindo a raça por causa das riquezas e o poder das riquezas que ele tem nas mãos dele. Então Satanás, ele fez o quê? Ele está dando um golpe. Satanás, ele está agindo com uma estratégia. Só que Satanás, ele não ia passar despercebido pela igreja. Ele não ia passar despercebido pela raça humana. Ele não ia passar despercebido, pelo menos pela uma meia dúzia que espiritualmente conseguiria ver a artimanha de Satanás. Então Satanás falou: peraí, para eu não passar despercebido e o povo me pegar com a calça na mão, a calça arriada, com a calça curta, me perdoa a expressão, ele falou: eu vou soltar o vírus. Porque aí a raça humana, o mundo, agitado pela mídia corrompida e pervertida, boa parte dela, e outra mídia que não sabe nem o que está falando, o que está acontecendo, acovardou e amedrontou o mundo. E os líderes focados no vírus, tomando decisões e atitudes impensáveis, totalmente cegos, manipulados pelo inimigo, perderam a visão do risco e não estão vendo Satanás executando o verdadeiro plano diabólico dele. Esta é parte da revelação. Satanás não tem o objetivo de o vírus matar meia dúzia, não. Ou matar tantos, não. Não vai morrer 2 bilhões e 300 milhões porque não é Apocalipse se cumprindo. Satanás não está nem aí com o vírus. O único objetivo de Satanás usar os homens para soltar o vírus é que a raça humana focasse o vírus, para que enquanto eles estão olhando para o vírus, não vê Satanás vindo por trás e executando o seu maior plano diabólico. Um plano que vai fazer com a raça humana 100.000 vezes mais do que Hitler fez com os judeus. Um plano que, se ele conseguir executar, ele vai fazer com a raça humana 100.000, milhares de vezes mais do que Hitler fez com os judeus. Eu vou repetir porque Deus está falando para repetir. Se Satanás conseguir executar este plano, um plano em que ele vai fazer, usando homens, com a raça humana, 100.000, milhares de vezes mais do que Hitler fez com os judeus. Se ele conseguir executar o seu plano, com a igreja acovardada, escondida, amarelada, e os nossos governantes verdadeiros cegos, com tampões nos olhos, correndo, sem saber para onde ir e pedindo para o povo correr junto. Essa é a artimanha de Satanás. Coronavírus, Satanás não está nem aí com ele. Ele só soltou para que o povo ficasse tão focado e ligado no vírus e não percebesse ele dando golpe e apunhalada pelas costas. Deu para vocês entenderem? Marcos capítulo 7, versículo 22. A avareza, as maledicências, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Tá vendo? A avareza, ela vem de dentro do homem. E ela não só contamina, mas ela destrói o próprio homem. E homens cobiçando essa avareza, o poder, a ganância de dominar, lutando uns contra os outros, tentando conquistar o território uns dos outros, se deixaram sair de dentro deles. Este mal que contamina eles, contaminará os países e o povo deles, e contaminará a raça humana, se a igreja não abrir os olhos agora. Não vai ser sal grosso, não vai ser rosinha, chavinha, e nem o seu sacrifício que vai mudar essa sentença sobre a terra. Que vai ser os verdadeiros homens e mulheres de Deus buscando a misericórdia.
Olha o que a palavra diz em livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. A ganância desses líderes, a ganância desses homens, a ganância destas pessoas está afogando eles na ruína e na perdição, porque Satanás dá com uma mão, mas arranca com a outra. Satanás não faz nada de graça, ele está levando a alma destas pessoas e de milhões de pessoas, pessoas que têm o amor ao dinheiro, o amor ao poder, a ganância, na riqueza e na prosperidade deste mundo. Estas pessoas pervertidas e corrompidas, elas estão trazendo a malignidade, o mal sobre o mundo. Palma de suas mãos. 1 Timóteo 6:9. Ora, os que querem ficar ricos, poderosos, dominar ela vem pela caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao noite, mais a alegria. Então a raça humana, o Brasil e os países estão se afundando na perdição e na sua própria ruína. E o único responsável são os próprios homens e mulheres da ganância, do poder, do dinheiro, da riqueza, a ponto de estabelecerem as suas maldades que saíram de dentro de si mesmos, porque eles colocaram desde a entranha até o último fio de cabelo, pelo inimigo e pelas trevas, se colocaram numa posição de poderem autorizar e soltarem esse vírus, para que pudesse a raça humana focar, se amedrontar, se acovardar com o vírus e ao mesmo tempo não perceber o maior golpe satânico, o maior golpe que Satanás está executando sobre a terra, o golpe que se Satanás conseguir executar até o final, ele vai à morte dele, porque Deus está falando, Deus está falando que se Satanás executar esse golpe no mundo inteiro, o que vai acontecer com a raça humana será milhares de vezes pior do que Hitler fez com os judeus. Abre os olhos. Esses homens não têm noção, Deus fala do que eles fizeram. Esses homens não têm noção do pacto que fizeram com as trevas. Esses homens não têm noção do que fizeram, aceitando em seus corações, em seus íntimos, em almas que estarão em fel de amargura, abraçar o projeto de Satanás para soltar este vírus, porque Satanás, o foco dele, o plano dele está sendo executado e o povo não está vendo. E Deus fala que o foco do plano executado de Satanás não é o vírus é apenas para o povo perder a visão e perder a noção do Cristo. E não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. O resultado desse plano de Satanás executado que não é o vírus, Todavia me alegrarei. Satanás está executando sobre o Brasil, sobre o mundo, todo está percebendo, vai resultar em um genocídio milhares de vezes piores do que Hitler. E não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Ninguém valorizava as profecias, mas tudo se cumpriu. Todavia me alegrarei. Muitos apóstolos usados por Espírito de Deus profetizaram e falaram e o povo não acreditou e se cumpriu. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Eu vejo barricadas, anote, tá falando, eu vejo barricadas. Todavia Eu me vejo coisas sendo queimadas e alegrarei. incendiadas. Eu vejo pessoas desesperadas, lutando, matando umas às outras, guerreando umas contra as outras, invasões de casas por Que a causa figueira não Eu vejo pessoas floresça magras caídas e na não rua, morrendo, haja putrefando, fruto não na tendo quem as vide, e o produto da oliveira me dá, Porque o todavia maior me golpe Satanás está dando alegrarei. já sobre todo o Brasil.
igreja, que se diz de Deus, induz você a buscar estas riquezas que está fazendo com que esses líderes mundiais destruam a própria raça humana. Essas igrejas estão fazendo vocês buscarem essas riquezas que traz o mal de dentro do ser humano com a ganância e afasta o povo da presença de Deus e com que todos se entreguem nas tormentas dores. Isso não é a igreja de Cristo. Isto é Satanás enganando o povo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 1. Atendei agora, ricos. Atendei agora, ricos. Chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Atendei agora, ricos. Chorai, lamentando por causa das vossas destruição que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas. As vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser o vosso ouro. E a vossa prata e a vossa ferrugem. Vou ler de novo no 2. A vossa riqueza estão corruptas. Tá vendo? A riqueza desses países que eles vão conquistar através deste golpe satânico são riquezas corruptas. São riquezas que vão conquistar com a desgraça alheia, com a desgraça do ser humano, como muitos ricos estão fazendo agora, aumentando o preço das mercadorias, aumentando o preço dos produtos. Corrupção sobre a desgraça alheia. Esse povo não perde por esperar a justiça e a sentença de Deus. E ele diz no versículo 2 de Tiago 5, a vossa riqueza está corrupta, estão corruptas, e a vossa roupagem, olha o que ele fala, e a vossa roupagem corrompidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata gastos como ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Tudo isso que estão adquirindo e que vão adquirir. Você vai ver quem são esses países. Eles vão vir, fala a Deus. O sinal, pastor. O sinal desses países, eles vão vir como amigos. Eles vão vir como ovelhinhas, fazendo amizade, tentando comunhão com os países, focando tudo que o país pode produzir. Vão fazer pactos e vínculos que os países vão se prender a eles por décadas. E durante essas décadas, a raça humana, os povos desses países estarão perecendo. Porque eles vão vir agora, e Aramanás, o maior golpe de Satanás é este. Eles vão vir como ovelhinha. São roubos louvadores, eles vão vir falar de amigos, eles vão puxar conversa, eles vão sentar para tomar café, eles vão oferecer propostas indecorosas para líderes de outros países, países emergentes, países menores, e esses líderes em desespero farão pactos, assinarão contrato com esses líderes e colocarão na escravidão os seus povos durante décadas. Anote, porque o Espírito de Deus diz: os sinais que eles virão como ovelhinhas, querendo tomar café, conversar. Os sinais que vocês vão ver, olha, aqueles que não se tocavam, não se bicavam, hoje estão se unindo para tomar café. Ficaram bonzinhos, não. É o golpe de Satanás. E os líderes que caírem nesses golpes colocarão a eles e as suas nações décadas de escravidão. E Deus fala, Deus, e não 7 anos de vaca magras, mas décadas que haverá fome, peste e misérias. Mas Deus fala para a igreja não temer, porque o Senhor Jesus está dizendo que Ele não permitirá que Satanás cumpra o plano, porque o Senhor já enviou os anjos, o Senhor está entrando com poder, o Senhor está intercedendo, mas o Senhor diz, igreja, se ponham de pé, seres humanos e pessoas se ponham de pé e creiam, que aqui não é um louco que vos fala, mas é o Espírito de Deus que vos diz, o Senhor enviou os anjos e está barrando Satanás. Mas o ser humano não pode ceder, não pode ser cego, porque o livre-arbítrio dos líderes e dos seres humanos pode fazer com que o plano de Satanás se execute sobre a terra. E ele diz, Senhor, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados
nos últimos dias. Vai consumir as vossas carnes, os fogos e todas essas riquezas corruptas acumuladas nos últimos dias. Abre os olhos ricos e poderosos, que querem ser poderosos e gananciosos e ricos com a desgraça e a morte do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele diz no versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós fois retido como fraude, está clamando, e os clamores do ceifeiro penetraram até os ouvidos do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento, a exploração do ser humano e da raça humana, o sofrimento e a exploração e a destruição do ser humano feito por esses líderes gananciosos chegou aos ouvidos de Deus, e Deus diz que Ele envia anjos e Ele entra com provisão. Eu creio no poder de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido nos prazeres e tende engordado o vosso coração em dia de matanças. Tendes condenado e matado o justo, sem que eles vos façam resistência. Estão condenando, justos estão morrendo por causa da ganância e do desejo de poder de alguns líderes e de muitos da raça humana. Justos estão morrendo e perecendo, e justos morrerão e perecerão. Senhor amado e querido, o teu poder, meu Pai, resplandece em nossos corações. Eu creio na fé que o Senhor me deu até aqui. O teu povo abre o coração e diante da tua presença, o Senhor, meu Pai, é toda a palavra, porque o teu povo é todo ouvidos diante da tua presença. O Senhor diz: Satanás lançou os coronavírus para que os seus governantes e presidentes e líderes que estão sendo enganados por 3 nações, por 3 homens que se uniram para propagar o mal, eles estão em pacto com as trevas e com a malignidade. E o maior projeto de Satanás que está sendo executado é um golpe financeiro sobre o mundo inteiro, aonde virá a fome, a peste e a miséria. Esses líderes virão como sinais para vocês falarem e verem, porque Deus não me autoriza a falar os países e os nomes. Esses sinais que vocês verão, eles virão como amigos, eles virão para tomar café, vós ouvirão e verão, e os seus ouvidos ouvirão e dirão: olha, aqueles que não se bicavam, não se conversavam, aqueles que se odiavam hoje, estão procurando amizade e se unindo, e Deus fala: eis aí os sinais, eis os sinais. E muitos líderes e governantes que não têm Deus em seus corações, e que as suas igrejas se acovardarem, não se põem de pé, e que as igrejas que não têm força porque não pertencem a Deus não poderão mudar essa sentença. E esses líderes farão pacto com esses países, com essas nações, colocando em décadas as escravidões de seus povos, aonde perecerão, porque se Satanás conseguir sobre qualquer país executar o seu plano diabólico, trazendo a fome, a miséria, a decadência, a destruição financeira e a destruição do amor da raça humana, nesses países acontecerá centenas e milhares de vezes mais do que foi o genocídio de Hitler. O Senhor Jesus diz que Ele é poderoso e que Ele não vai permitir que Satanás consiga passar por escondido e despercebido, porque o Senhor está levantando a minha alma e minha vida para abrir os olhos. O Senhor diz: propague para todos da raça humana essa live e este vídeo, porque é para quem tem ouvido ver, ouvir e crer, e aqueles que viverem contemplarão e verão a glória de Deus. Este é o mistério. O coronavírus não é o objetivo de Satanás.
O coronavírus não é Apocalipse cumprindo, louvado seja Deus por isso. O coronavírus é para que todo mundo perca o foco e não perceba Satanás despercebido, agindo em todos os países, porque ele quer juntar todas as riquezas, toda a comida, toda a prosperidade, todo o alimento de todo mundo e vincular essas três potências. São duas grandes e uma menor. Mas Deus fala, mas lá na frente essas potências vão guerrear entre elas mesmas, se automutilarão. Abre os olhos, Brasil. Se põe de pé, igreja. Se põe de pé. Se põe de pé. Deus me mostra que Ele enviou anjos. Anjos para desmascarar e barrar a estratégia de Satanás em cada nação que agora se arrepender, acreditar e tomar posse destas palavras que Deus está falando e ouvirem aquilo que Deus tem para nos conduzir e nos levar, porque estamos brincando de líder e de placa, estamos adorando mais a criatura do que o Criador, e o Senhor estende a mão como misericórdia, como tirou o povo do Egito através da mão de Moisés. Deus quer tirar o povo dele da mão de Satanás e dessa armadilha que ele está não só fazendo, mas já está executando no meio da raça humana. Creia, tome posse, igreja. É hora de nós nos unirmos, é hora de deixarmos a indiferença e nos colocarmos de pé para marchar como igreja e não permitir que o nosso país seja dominado por Satanás. Deus me mostra fome, magrezas, misérias, doenças, pestes. Eu vejo fumaças. Eu vejo assassinatos, estupros, ódio, violência, maldade, depredação, invasões. Tudo isso vem agregado com esse plano e esse projeto de Satanás. Enquanto alguns sentarão em seus tronos, se regalando com as riquezas e prosperidade que vão conquistar, porque esses países ficarão escravos deles. Qualquer governante, até o nosso país, o Bolsonaro, neste momento, se fizer pacto com esses líderes, correrá o risco de colocar o nosso país e a nossa nação e a geração futura como escravo deles por décadas. Abre os olhos, Bolsonaro. Eu sei que você se apresenta tanto como igreja de Deus, mas você precisa ainda conhecer esse Deus que eu te apresento hoje. Prefeitos, governadores, só Deus pode nos proteger e nos guardar. E Ele enviou os anjos. Mas o livre-arbítrio está para cada um de nós. Nos guardar debaixo das asas desses anjos. Ou sair para fora e fazer a besteira de sucumbir a Satanás. Continuar olhando para aquilo que Ele quer que a gente olhe. Enquanto isso, Ele passa despercebido pelas nossas costas, executando o maior plano diabólico em que Ele vai escravizar a raça humana. Mas lá na frente, esses três países, esses três líderes vão se degladiar entre eles mesmos. Pastor, qual é o nome? Deus não me autoriza a dizer, porque tem muitos que fazem parte da raça e são inocentes. Mas Deus fala, os sinais são estes: virão como amigos, virão como ovelhas, virão como bonzinhos, virão com propostas assustadoras de fazer o bem, estender as mãos e ajudar. Este é o sinal. São 3 nações, 2 grandes e uma pequena. E a paz eu vos deixo em nome de Jesus.